estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à atividade de reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier, que acontece às terças-feiras por meio das mídias deste centro, canal do YouTube, o Facebook.
Eu me chamo Simone, sou trabalhadora desta casa e hoje vamos tratar do tema da reunião pública, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos reiniciar os capítulos do Evangelho, com o capítulo 1, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, e vamos tratar do item Moisés. Vou iniciar a nossa atividade com a leitura de uma mensagem de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. É a mensagem número 4, que tem como título Instrução. Já disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos, pela vida, valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a desdentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informe de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Então, meus amigos, nesse momento, iremos realizar a nossa prece. Eu convido a todos que se sentirem à vontade, para uma melhor concentração, a fechar os olhos. Aqueles que se sentirem à vontade, é claro. Então, vamos fechar os olhos. Pedir que o Mestre Jesus nos envolva de paz, nos inspire as melhores ideias, as melhores palavras, que Jesus envolva cada lar dos que agora participam da reunião pública, envolvam de paz, de equilíbrio, de saúde, de bem-estar. Que todos possamos, à luz do Mestre Jesus, nos melhorarmos a partir do seu exemplo, de suas palavras, que nós possamos trilhar em tua senda, Senhor, de amor, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós iremos tratar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar do tema Moisés. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com os objetivos da obra, né? Então, a gente recomenda que aqueles que tiverem acesso ao livro, e é bem fácil por meio da internet, obter de forma gratuita o Evangelho segundo o Espiritismo, buscar a obra e ler os capítulos iniciais dos objetivos. Então, o capítulo 1 vem logo depois desses objetivos, né? E esse capítulo ele tem como título Não Vim Destruir a Lei, e vai tratar das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Vai tratar também do tema Aliança da Ciência e da Religião. E vai falar
trazer as instruções dos Espíritos, uma mensagem que tem como título A Nova Era. Então, vamos tratar aqui do primeiro item, né, que vai nos trazer essa figura histórica que é a de Moisés, né, que é a primeira revelação, traz a primeira revelação, e a gente vai, então, esclarecer, em primeiro lugar, o que é revelar, né? Por definição, assim, dos dicionários, né? Revelar significa, entre os cristãos, ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que estes envolvem, né? Então, essa é uma definição de revelação, né? O que vai tratar nessa primeira etapa do item, né? Das revelações, né? Mas essa palavra revelação, ela também é descrita na obra A Gênese, de Allan Kardec, né, no capítulo 1, item 2, né, dessa obra, que é uma obra que também é acessível a todos, né, de forma gratuita na internet, e é uma obra bastante importante, né, que traz a doutrina espírita, né? Então, na obra Gênese, revelar vem do latim revelare, cuja raiz, velo, véu. Então, significa sair de sob o véu. Então, revelar, sair de sob o véu e, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, vamos conhecer, né, as revelações, né, são o que a gente vai descobrir, o que a gente vai conhecer, né? Então, no livro A Gênese, revelação desse ponto de vista, então, todas as ciências, elas nos fazem conhecer os mistérios da natureza, né? A física, a química, a astronomia, são revelações, então, né? Se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante, né? Todos os campos de conhecimento são revelações incessantes, né? Que descobrimos a cada momento, né? Então, no sentido especial da fé, nos traz ainda no livro A Gênese, Allan Kardec, no sentido da fé religiosa, a revelação, ela se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos. Isso é o sentido da palavra revelação nesse aspecto da fé religiosa. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-las aos homens, né? Então, esse conceito está lá no livro A Gênese, né? Então, a humanidade da era cristã, ela recebeu a revelação divina em 3 aspectos essenciais, né? Então, a lei divina, ela é colocada, né, sob esses 3 aspectos, né? Moisés trouxe a missão da justiça, né? O evangelho, né, com Jesus, a revelação insuperável do amor, amor ao próximo, amor aos inimigos, né? Amor a Deus, e o espiritismo, a sublime tarefa da verdade, que vem complementar, né, o que foi descrito antes, né? Então, Moisés, ele revelou aos homens a existência de um Deus único. Antes, né, muitos povos acreditavam em vários deuses, eram ditos assim, politeístas, né? E Moisés trouxe essa noção da existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas, né? Então, Moisés promulgou
a lei do Sinai, que ele recebeu, o decálogo que ele recebeu, que essa é a revelação, né? Ele lançou as bases da verdadeira fé, né? Também está lá, descrito na obra A Gênese, né? De Allan Kardec. Então, na mensagem A Nova Era, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mais à frente, um pouco nesse mesmo capítulo, traz que Deus é único, né? E Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer. Então, Deus enviou Moisés em missão, né, para que conhecêssemos, né, a noção de Deus único, né? Então, não somente aos hebreus, né, diz assim essa mensagem, mas ainda aos povos pagãos. Então, não só aos hebreus, mas a todos os povos, né? O povo hebreu, ele foi aqui um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Então, essas dificuldades desse povo, elas nos servem de aprendizado, né? Eles são para todos nós, né? Então, ainda nessa mensagem, a nova era, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é de um espírito israelita, assinada assim, de 1861, diz que a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar, né? Então, os ensinos trazidos ao tempo de Moisés estavam ali adequados ao adiantamento desse povo, né, daquele povo, né? Então, mais à frente, né, estávamos, a humanidade mais preparada para receber lições novas, né? Então, hoje recebemos lições que são adequadas ao nosso adiantamento, enquanto que, na época dele, o adiantamento moral dos povos eram bem diferentes dos de agora, né? Então, Emmanuel, no livro Consolador, nos diz que desde a primeira revelação com Moisés, de modo a despertar no homem as verdadeiras noções de seu dever. Então, as lições que Moisés trouxe era para isso, para despertar as noções do dever, né, para com semelhantes e para com Deus, né? Então, trouxe a noção de Deus único e o dever, e as noções de deveres, né, de uns para com os outros e para com Deus. O Cristo acrescentou a revelação da vida futura, né, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte, né? Também está lá no livro A Gênesis, né? Então, Jesus apresentou essa vida futura. A felicidade não está nesse plano, né? E revelou Jesus um Deus clemente, né? Diferente de um Deus de justiça, né? Jesus revela um Deus clemente, um Deus justo, bom, cheio de mansidão, de misericórdia, que perdoa, né, o pecado arrependido e dá a cada um segundo as suas obras, né? Então, longe de negar ou destruir o Evangelho, né, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar, desenvolver, pelas novas leis da natureza que ele revela, tudo quanto Cristo disse e fez. Então, o Espiritismo não destrói o que foi colocado antes, né? Na primeira revelação, no Decálogo, na revelação na segunda, que é com Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, veio adicionar, veio explicar, né? Veio trazer as noções que foram esquecidas do cristianismo primitivo.
né? Então, no centro dessas 3 revelações está Jesus Cristo, né, como fundador de toda a luz e de toda a sabedoria. Então, é que, com amor, a lei manifestou-se na terra, no seu esplendor máximo, né? A justiça e a verdade nada mais são do que os instrumentos divinos da exteriorização do amor, com aquele Cordeiro de Deus, a alma da redenção de toda a humanidade. Então, essa mensagem trazida no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, né? Que Jesus é a manifestação do amor. Então, o instrumento da justiça, da verdade, são instrumentos divinos dessa exteriorização do amor. Então, Moisés, essa primeira grande revelação, a gente vai trazer aqui uma mensagem do Áureo, do livro Universo e Vida, que diz assim, que 500 anos ficaram os hebreus nas terras do Egito, né? Conta um pouco da trajetória de Moisés entre os egípcios, né? Então, até que Moisés, no século XII a.C., depois de adquirir, sob a proteção de Termutes, né, que é a filha do faraó, todos os conhecimentos técnicos dos egípcios, toda a ciência iniciática do faraó e dos grandes sacerdotes, se pôs à frente do povo israelita e o conduziu à liberdade. Então, Moisés, ele foi adotado, ele foi deixado no rio por sua mãe, porque ela estava salvando a vida dele, né, porque as crianças estavam sendo perseguidas, né? E ele foi adotado, né? E foi criado, né? Pelos faraós, os parentes do faraó, né? Então, ele teve foi iniciado nessas ciências, né, egípcias. Então, ele, porém, como realmente ele foi o maior estadista que o mundo conheceu, né? Ao invés de marchar depois de libertar o povo, né, do Egito, em vez dele marchar diretamente para Canaã, ele manteve no deserto todo o povo, está na mensagem também do Áureo, né? Sob seu comando durante 40 anos, né? Para quê? Para substituir as gerações, educar as gerações novas, consolidar a fé monoteísta, estabelecer a legislação, né, capaz de assegurar a sobrevivência da raça. Então, era um grande líder, né? Então, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Sinai e promulgou para o povo são até hoje os fundamentos, por excelência, né, da mais alta filosofia moral da humanidade. O decálogo que Moisés recebeu no Sinai foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida, sem intermediários, aos homens terrenos, por espíritos angélicos, em nome e por ordem do Cristo. Então, Cristo já nos dirige desde a criação do nosso planeta. Então, essa mensagem foi trazida, né, o decálogo, né, por esses espíritos angélicos, por ordem e em nome do Cristo. Então, os 10 mandamentos, né, de procedência crística são a grande e sólida base sobre a qual se ergueram as fundações da civilização do espírito, ainda hoje em processo de construção. Então, ela foi a sagrada carta de justiça, né? Então, a primeira grande revelação, né? Do mesmo modo que o Evangelho de Jesus viria a ser a soberana mensagem do amor divino. Então, Moisés foi o portador dessa primeira revelação da lei de Deus. Moisés reencarnou no seio do povo judeu com a missão de estabelecer as bases do direito, né? Foi um missionário, né, que ofereceu à mente do povo a concepção de Deus único, transferindo aos recintos iniciáticos para a praça pública, né? Transferindo assim o conhecimento a todos, né? Então, através da mensagem de Moisés,
informa-se o homem de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida é sempre obrigado a respeitar, o homem é sempre obrigado a respeitar o direito dos semelhantes, todos do mesmo Pai. Então, todos somos filhos de Deus e, por meio do decálogo, somos instruídos de que devemos respeitar a todos, né? Então, através dos 10 mandamentos, grava-se para a humanidade a lei de causa e efeito, né? E consagra-se o monoteísmo, né? A crença em um só Deus, né? No coração e na mente de todos. Então, o decálogo, recebido que mediunicamente por Moisés, é um alicerce do direito da justiça. Permanece até hoje firme como um farol a nortear a ordem social dos povos, né? Então, na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, é uma lei imutável, e a lei civil ou disciplinar, que foi decretada por Moisés, né, para disciplinar aquele povo, né, que é variável. Então, a lei divina, a lei de Deus, ela é invariável. A lei mosaica, as leis mosaicas, elas estavam apropriadas aos costumes, ao caráter do povo, né, e se modificaram com o tempo, se modificaram com as culturas, se modificaram com os diferentes povos, né? Então, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos e está lá no Evangelho, na Bíblia, né? E começa assim, o primeiro: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Vocês podem conferir no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que é que esteja nas águas sob a terra. Não adorareis e não lhes prestareis o culto soberano. Então, trata dessa conexão, né, nossa com Deus, né, no respeito a Deus, né? A segunda: não pronunciarei em vão o nome do Senhor, vosso Deus. A terceira: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometerás adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhes pertençam. Então, os mandamentos, né, se referem a Deus, se referem ao nosso próximo e a nós mesmos, né? Então, os últimos mandamentos, eles nos chamam à atitude correta perante o nosso próximo, né? Não matará significa, além do respeito que devemos ter à vida do nosso semelhante, não devemos também nos encolerizar, né? Trata disso, né? Nos alerta Jesus, né? Porque quem comete um crime, antes pensa, antes alimenta em seu íntimo essa ideia. Então, logo, encolerizar, manter mágoa no coração é uma atitude perigosa, porque deve ser o primeiro passo para um crime. Então, o decálogo já nos chama a atenção para isso, né? Não adulterarás, né, outra lei, além do respeito, né, devido às criaturas, né, necessário se torna não guardar em seu íntimo qualquer ideia, qualquer pensamento que redunde em prejuízo ao próximo, né? Quando usamos de recursos para nos beneficiar, estamos adulterando fatos, adulterando situações e coisas. Então, não devemos realizar tal manobra. Não furtarás, não se limita apenas
a honestidade frente ao patrimônio alheio, né? O cristão, ele deve ser honesto também nos pensamentos, também nas palavras, também nos atos, né? Então, por exemplo, no colégio, o aluno que cola, né, ele está adulterando e furtando a si mesmo, né? Se deixa de estudar, furta o tempo e os recursos empregados por seus pais para a sua instrução. Isso é só um exemplo dos muitos que a gente pode ter nesse campo de que não devemos furtar, né? Não dirás falso testemunho, não se resume a juramentos delituosos, né? Implicando também na necessidade de atitudes nobres e cristãs para que o nosso falar seja sempre sim, sim, não, não. Sempre que exageramos narrativas de acontecimentos ou deturpamos fatos ou informações acerca de situações ou pessoas, estamos perjurando. Então, não cobiçarás, né, nos leva à necessidade de contentarmos com o que Deus nos concede e nos sentirmos felizes com a alegria do próximo, com a alegria do outro, né? Com o que temos, né? Estarmos satisfeitos com o que nos é concedido. Então, todos os mandamentos desse grupo, né, que vai levar ao próximo, que é não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, não perjurarás, nos conclamam respeito total para com o nosso próximo. Razão porque Jesus nos afirma que toda a lei e os profetas se resume no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, resta-nos entender, como os cristãos, que não devemos nos limitar a observar os mandamentos no campo exterior, né? Devemos resguardar permanentemente no nosso interior, no nosso íntimo, quanto às nossas próprias investidas de inferioridade, para não prejudicarmos aos nossos semelhantes, aos nossos próximos, né, a quem está próximo de nós. Então, precisamos internalizar esses mandamentos, né, em nós, para que possamos estarmos adequados, né, ao que Jesus nos propõe, com relação a nós mesmos, com relação a Deus, com relação ao nosso próximo. Então, a primeira revelação da grande lei de Deus teve em Moisés essa personificação, né? A sua característica principal é a justiça, o direito, né? O decálogo que foi recebido mediunicamente no Monte Sinai está desdobrado nos livros constantes no Velho Testamento, né? Então, cada livro do Velho Testamento conta um pouco da história de cada povo, dos erros e dos acertos do povo, e está lá descrito também os mandamentos, né? Como os povos internalizaram, como eles vivenciaram essa experiência. Então, antes de Moisés, o homem, ele empregava o direito da força, ele aprendeu a regir-se pela força do direito, né? Até os dias atuais, essas bases do direito, da justiça divina, da justiça humana, se alicerçam nesses mandamentos da lei de Deus. Então, é importante, a importância do decálogo, ele foi ressaltada por Cristo, né? Quando afirmou que não veio destruir a lei, que não veio destruir essas instruções, nem os profetas, mas Jesus nos contou, nos disse que veio para nos dar cumprimento à lei divina, né? Então, o caráter da revelação divina é o da eterna verdade. O decálogo, ele tem os caracteres de sua origem divina, permanece nos milênios como base de justiça em todo o mundo. Então, Moisés e Jesus são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor,
promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Então, surgida quando a humanidade se encontrava numa fase acanhada, pequena ainda, em crescimento, né? Então, essa revelação se caracteriza pelo caráter, assim, positivo, né? Não matarás, não furtarás, né? Era uma linguagem que era acessível ao adiantamento daquelas pessoas, dos homens daquela época. Sem ser derrogada, foi, no entanto, ampliada por Jesus e atualmente pelo Espiritismo, em função da evolução humana, né? Então, em Moisés, destacamos, né, marcamos o homem a serviço da vontade de Deus, da vontade superior. Ele é um instrumento captado a instruções do plano espiritual para transmiti-la aos homens, o legislador que implantou todo o sistema de justiça para o povo judeu. Então, um missionário que empregou todas as suas energias na condução do seu povo, né, à terra prometida, né, legando para a humanidade esse exemplo, né, de perseverança e de fé nos desígnios superiores, né? Então, que a gente saiba também ser o homem a serviço de Deus, o homem e a mulher a serviço de Deus, o instrumento da espiritualidade superior. A gente deve ser um legislador no nosso próprio íntimo, né, um cooperador de quantos confiam em nossa ajuda para nos conduzirem à realidade, né, do reino de Deus, que é uma realidade de fraternidade, que é uma realidade de amor, né, e de comunhão de uns com os outros, né? Então, meus irmãos, era isso que eu trouxe a respeito desse tema, e eu termino a minha fala com uma prece, que logo se seguirá do passe que será feito à distância. Então, eu agradeço a oportunidade e termino aqui com a prece. Então, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, agradecer a assistência do alto, a nossa reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier, pedir que Deus envolva cada lar de paz, envolva todos os doentes e necessitados de saúde, que fortaleça os trabalhadores de saúde que enfrentam nesse momento as dificuldades no enfrentamento das doenças, que Jesus possa acalentar cada coração que nesse momento sofre com a saudade de seus entes queridos, que eles possam ser acarinhados e abraçados por nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Muito obrigado, segue-se a paz. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo.
A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.